Então, galera, a ideia desse vídeo não é a parte de, enfim, como conseguir um visto aqui na Alemanha, o que é necessário, o que não é, como é que consegue e tal. Uh, Nesse ponto eu não sei bem ao certo, digamos assim, como funciona. Eu, por exemplo, consegui visto, tive bastante sorte, não precisei comprovar nível de idioma e nada. Tem outros que já precisam, mas enfim, a ideia aqui é, na verdade, dar algumas dicas aí para quem vai iniciar o Ausbildung aqui na Alemanha. Eu, há 2 meses atrás, terminei o meu Ausbildung como eletricista aqui na Alemanha. Para ser mais específico, Elektronika für Automatisierungstechnik. Uma coisa que a maior parte dos alemães não entendem ou não sabe o que é quando eu falo. Mas sim, algumas dicas aí que tem uns pontos aí que eu fiz certo e outros pontos que eu fiz errado e que talvez vai ajudar algum de vocês, até mesmo quem que não que não é da que vai fazer aí um Ausbildung na parte elétrica. Uh, tá, um dos pontos. Eu iria dizer, antes de começar o Ausbildung, para mim foi assim, eu já tinha, na verdade, o técnico do Brasil, resolvi não reconhecer e simplesmente fazer do novo. O primeiro mês para mim, na escola, eu sentei lá e não conseguia entender muita coisa que o professor falava. O que eu iria dizer assim, vocabulário. Antes de começar, tudo, pega os livros já de alguns livros relacionados à área elétrica e tenta decorar já as palavras mais importantes. Por exemplo, no caso de eletricista, o que é a corrente elétrica, que no caso Strom, o que é a tensão, Spannung, resistência, Widerstand, tipo, não precisa assim ficar louco, dizer sim e tentar decorar, eu vou decorar tudo. Vou tentar agora, tipo, pegar um livro aí, um Fachbuch, livro técnico e decorar tudo. Mas o principal aí eu iria recomendar e, e até assim, uma coisa que é a dor de cabeça para todo mundo e que no meu caso eu tô livre de ter me livrado disso é o tal do Berichtseft. Cara, que é o relatório. Todo mundo que faz um Ausbildung tem que fazer um relatório diário e às vezes semanal do, enfim, do que fez aí no dia a dia. E isso foi, do começo ao fim, uma dor de cabeça para mim. No começo, uma coisa aí que me ajudou, tem os catálogos aí de distribuidora, também isso vale para todas as profissões, na verdade. Pega um catálogo e, deixa em casa, sabe, ou no trabalho ali, junto com talvez os livros ali. Por exemplo, quando é muito exigido que tu, por exemplo, tu vai escrever lá que tu fez o teste, como é que eu digo isso? O teste de isolação de um determinado aparelho. Lá tu pode olhar, sei lá, a descrição desse aparelho, no coisa para descrever no Basic. Ou até tu, por exemplo, vai dizer que tu fixou com um cabo, ficou o dia inteiro lá, no caso, como é que é cabo? Falei, no caso, fazendo a distribuição de cabo para uma determinada máquina e lá daí tu usou que eles falam forca-gato, abraçadeira. Uh, Isso, por exemplo, assim, tu pega lá no catálogo, tu vai poder abrir, tu vai saber o que é uma abraçadeira, coisa que num Fachbuch, num livro ali, tu não vai achar tão fácil. O que é uma canaleta que tu colocou, então tu colocou os cabos na canaleta,
vai lá e no catálogo vai ter, então isso é uma coisa bem útil. O, uma coisa que assim, eu também fiquei com bastante medo no começo, e foi uma dor de cabeça também no Bericeft, é o como que eu vou escrever isso, como é que eu vou dar conta de fazer isso. E assim, a maior parte das empresas, na verdade, os Ausbilder, que no caso é o cara que vai estar encarregado por ti, ele vai te dar uma mão nisso daí. Tipo, eu fazia, eu fazia como eu conseguia, colocava ali e apresentava para ele sempre corrigia e tal. No começo, quando eu comecei, a minha ex-namorada me ajudava bastante nessa parte. Só que o problema é que assim, sempre quando alguém vai te ajudar, que não é da área, tu sempre vai ter um pouco de problema, sabe? Porque eles não vão conseguir descrever da forma correta, da parte técnica, porque isso ali é só mesmo quem que é da profissão, que no caso vai te conseguir fazer uma descrição apropriada. Por isso assim, é bom, tem a ajuda de um alemão e tal, só que tu tem que ter a noção quando alguém te ajuda que essa pessoa não vai conseguir, digamos assim, usar o vocabulário técnico para te ajudar no Bericeft. Tipo, vai ser mesmo assim, tu tem que tentar um pouco no começo pegar um pouco de ajuda e tal, mas que nem catálogo, falar com o teu Ausbilder. No meu caso, eu fiz o começo ao fim, sempre. Eu escrevia como que eu conseguia, colocava as palavras técnicas lá. Muitos os colegas de trabalho ali, cara, isso assim, ó, eu digo assim, colegas de trabalho, eu pelo menos assim, eu vejo assim por mim e por muitos colegas de trabalho te ajudam bastante aqui. Depois, principalmente, se pegou uma certa amizade assim e tal, eles entendem que é difícil para ti descrever algumas coisas, eles mesmos têm problema com isso. Então pega a ajuda ali de um colega de trabalho, pega os relatórios deles e copia um pouco. E sério, isso é uma baita dor de cabeça. Que nem ponto, o que eu falei? Periceft, vocabulário, prova, tipo, isso é uma coisa que assim, ó, eu vou dizer, aceita desde o começo que tu vai sair um pouco pior do que os outros na prova, porque algumas coisas tu vai ferrar pelo fato de tu não entender as questões de prova e tal. Isso é uma coisa que eu fiz no meu curso inteiro, tipo, sempre ferrei um pouco, assim, andei perdendo pontos ali, e às vezes eu me estressava com isso e tudo. Mas é aquela coisa que eu vou dizer, só aceita, sabe? Aceita que dói menos. Ahn, Faz o que consegue, estuda o vocabulário e tal. Na hora da prova, também assim, é outra coisa que eu também meio que não gostava muito de fazer não gostava muito de fazer, mas depois com o tempo eu aprendi a não ser, digamos assim, tímido. Cara, chama o professor, tipo, espera, mas no final da prova, chama o professor, pede uma explicação, fala com eles ali, não importa, até mesmo na prova ali que todo mundo vai ter a P1 e a P2, quais todas as profissões aí tem, Abschlussprüfung Teil 1 e a Abschlussprüfung Teil 2. Chama lá até na mesa da prova, chama final, chama, pergunta, tipo, cara, que a Alemanha, metade do povo que tá aí é estrangeiro, o que não é estrangeiro, é filho e neto de estrangeiro. Então, não seja tímido, sabe? E todo mundo tá acostumado com isso daí, que alguém não entende, tá fazendo, tá meio perdido. Isso também é uma coisa bem importante. E o que mais que eu poderia dizer? Uh, Precept, sei lá, uma coisa que assim, ó, eu 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 fiz o curso, terminei, tipo, por causa que aqui tem um negócio assim que por exemplo, na profissão de elétrica, tu tem um curso de 3 anos e meio, tu consegue encurtar isso, tem um bom rendimento na escola. Eu me dediquei realmente na escola e tirei notas boas, a prova
Eu fechei da minha turma, eu consegui tirar a melhor nota, coisa que eu fiquei orgulhoso de mim, mas enfim, fechei com o 1. E tudo, só que assim, eu digo, galera, vocês vão começar o Ausbildung, principalmente no começo. É duro, tu tem que estudar bastante. Eu passei muitos finais de semana estudando. Só que um ponto que agora que eu terminei eu vejo, tipo, por mais que é importante mesmo que, tipo, realmente tu começou, tu teve a chance, dá a cara pra bater, estuda, não leva na brincadeira. Só que uma coisa bem importante, principalmente aqui na Alemanha, e que eu aprendi é tenta achar um meio termo para as coisas, sabe? Não só estudar, não, enfim, não só estudar, não só ficar louco por nota, não tudo. Tenta achar um equilíbrio por causa que o clima é diferente do que pra gente, principalmente mais ainda para quem vem lá de cima da parte do Brasil, ou vem de Santa Catarina. Já é um pouquinho mais frio, mas enfim, o inverno aqui é duro, tipo, é longe, é deprimente. Então assim, pega, realmente estuda, principalmente no começo mais, mas não fica assim o final de semana inteiro dentro de casa, que nem eu fiz, só estudando. Tenta achar um equilíbrio, que nem eu sempre digo, o equilíbrio é a resposta, sabe? Então, realmente, estuda, mas tenta também achar as amizades. Eu nunca fui assim muito de. Agora que eu tô saindo um pouco com um brasileiro aí no meu. Depois de 4 anos aqui que eu tô saindo um pouco mais. Eu acho, tipo, assim, estando na Alemanha, faz mais sentido ter amizade com o alemão e conversar com o alemão, até por causa do idioma. Cada um tem sua opinião, apesar que, estando em contato com o brasileiro, tu também não acaba não sentindo tanta saudade de casa, tu tá meio que no meio do teu povo ali, tu consegue se comunicar melhor e tal. Daí fica a ideia de cada um, que nem eu disse, eu sou da opinião mais tipo, ter contato com o alemão, o começo principalmente é mais difícil, mas cidade maior aí é um pouco mais fácil ter amizade, mas enfim, tu vai ver aí no começo é duro e tal, mas depois que doente tu pega o jeito da galera, tu vai vendo que também tem muita vantagem, tem uns lados aí muito bom de ter amizade com o alemão, e eu não tô dizendo no sentido de tirar proveito disso, mas tô dizendo do caráter e tal. Ahn, e enfim, isso é um dos pontos aí. Eu espero que tenha ajudado e é isso daí.